Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo bíblico. Hoje é dia 17 de novembro de 2022, certo? E temos aqui irmãos presentes e também fazendo esse vídeo para quem quiser assistir posteriormente. Nosso estudo bíblico está focado no livro de Mateus. E a semana passada nós tivemos um problema tecnológico, então ficamos sem o vídeo. Mas eu queria fazer uma breve revisão da semana passada, então, tá bom? E antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela Bíblia. Sim. A Bíblia nos traz a tua palavra, a tua Bíblia fala conosco, Senhor. Por isso nós também queremos abrir nosso coração para ti. Amém. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco através do livro de Mateus, daquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Ó Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem transmitido a nós e obrigado pela porção que o Senhor vai falar conosco hoje, Senhor. Fala para nós, deposita a tua palavra em nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, a semana passada nós concluímos o que alguns chamam de sermão da montanha, sermão do monte, mas nós falamos aqui que é como se fosse a constituição do povo do reino dos céus. Mateus 5, 6 e 7, onde o Senhor se assentou para ensinar os seus discípulos. E nós vimos que as exigências para o povo do reino dos céus são elevadas. Por quê? Porque esse povo agora não é um povo comum. O que é um povo comum? Um povo comum é aquele que ainda não nasceu de novo, ainda não recebeu a vida divina para dentro de si. Então podemos falar que é um povo comum. Nós somos especiais por quê? Porque nós recebemos a vida de Deus para dentro de nós. Por meio de crer no nome do Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então todos esses trechos que nós lemos é falado muitas vezes do Pai Celeste e nos mostra que há uma ligação nossa com Deus. Então não é uma ligação por apenas conhecermos a lei de Deus, mas é uma ligação porque nós recebemos a vida de Deus em nós e por meio dessa vida nós temos que ter um novo viver. E esse novo viver é baseado na vida divina que veio do Pai Celeste. Por isso também lembramos que o Senhor falou, quando vocês orarem, devem orar assim: Pai nosso. Nós temos um Pai. E o nosso Pai está onde? Nos céus. Então nós temos ligação com os céus. Como assim? Tem algum elevador que a gente pega e vai para o céu? Tal? Tem. Sabe qual que é o elevador? É o Espírito. Amém. Quando a gente usa o Espírito, a gente vai para o céu. Certo? Opa, esqueci de ligar aqui. Deixa eu ligar aqui, senão vai dar mais de 3 horas. Não quero isso. Então, a gente, usando o nosso Espírito, ou seja, voltando para essa vida divina que entrou em nós, nós temos essa ligação com o Pai e nós podemos viver esse padrão mais elevado que a vida divina traz para nós. Amém? Amém. Vamos dar um exemplo aqui. Deus, a vida divina, é capaz de perdoar nossos pecados? Sim ou não? Sim. Claro, Deus nos perdoa. Perdoa se nós nos arrependemos, se nós confessamos, Ele nos perdoa. E nós somos capazes de perdoar as pessoas? Não. Muitas vezes ainda não. Não é verdade? Mas através do crescimento dessa vida divina, isso deve acontecer. Amém. Porque o próprio Pai Nosso, tá certo? Fala assim: perdoa as nossas dívidas, como também nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não é assim? E se nós não perdoarmos, então também não teremos base para ser perdoado. É elevado ou não? É.
Tem vezes que as pessoas ficam com mágoa no coração por muitos e muitos anos. Mas essas mágoas devem ser tiradas do nosso coração. Como? Deixando a vida de Deus crescer em nós. Se Deus tomar conta do nosso pensamento, da nossa emoção, da nossa vontade, isso vai acontecer. Tá certo? Então, se não está acontecendo ainda, é porque eu não estou permitindo que Deus trabalhe em mim. Tá certo? Mas preciso ter uma meta. Permitir que Deus trabalhe a ponto de tirar todas as mágoas do meu coração. É apenas um exemplo. Tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas em nós, não é verdade? Então, no final do capítulo 7, nós vimos aqui, versículos 15 até o 29. Eu não vou ler todos os versículos, só vou falar um pouco por cima. Mas fala a questão dos falsos profetas. E nós mostramos que profecia é Deus falar através do homem. Isso é uma profecia. Aqui, por exemplo, eu acho que eu dei um exemplo aqui uma vez. Deixa eu ver aqui mesmo. Tem um versículo aqui, ó. Por exemplo, Mateus 1, 22. Fala assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Quem falou? Foi o Senhor, mas usou alguém. Quem ele usou? O profeta. Por quê? O profeta verdadeiro fala a palavra que vem de Deus. O profeta verdadeiro não fala a sua própria palavra, a sua própria mensagem, aquilo que ele acha certo. Nem isso ele deve falar. Eu acho certo isso. Não. O profeta tem que falar a palavra que vem de Deus. Então, aqui é um exemplo. Os profetas que nós vimos no Antigo Testamento também, tudo que está registrado foi Deus falando por meio dos profetas. Então, um falso profeta é alguém que fala alguma coisa que não é Deus que falou, certo? E nós precisamos ter cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas profecias, fake profecias, tá certo? Tem isso também? Tem. Não esse termo exatamente, mas tem as fake profecias, as falsas profecias? Tem. Tem pessoas que estão dirigindo cristãos por um caminho que não é o caminho que Deus está apontando na verdade. Tá certo? Eu não vou nem falar aqui porque pode causar alguma dificuldade com alguém que possa estar nos ouvindo agora. Mas alguém que fala a sua própria palavra achando que está correto assim e dirige aqueles que estão ouvindo para esse caminho. Mas Deus falou isso? Então nós vamos ver aqui. A árvore boa produz frutos bons. Então, limoeiro dá limão, e assim por diante. O que os profetas que não falam a palavra de Deus, os falsos profetas produzem, não são frutos bons. São frutos da sua cabeça, aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala, aquilo que ele inventou, aquilo que ele imaginou. É fruto dele mesmo, né? Então não vai produzir os frutos que Deus quer. Mais para frente, lá em Mateus 13, a gente vai ver a parábola do semeador, certo? Deus quer semear algo no nosso coração e quer colher frutos. E isso nós vamos ver mais para frente. Mas olha aqui, vou ler um versículo aqui. Versículo 20 fala assim: pelos seus frutos os conhecereis. E olha aqui, que trecho o Senhor deixou aqui para nós. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Mateus 7, 21, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é só falar Senhor. Então não devemos invocar o nome do Senhor. Devemos sim. A Bíblia nos fala que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós podemos e devemos invocar o Senhor. Mas são duas coisas: invocar o Senhor e fazer a vontade do Pai.
Não adianta só invocar o Senhor ou falar Senhor, mas não ter a realidade de Ele ser o Senhor. Percebe? Se você fala Senhor, tem que ter a realidade dele ser o seu Senhor. Quem é que manda? O servo ou o Senhor? Senhor. É para ser o Senhor, não é? Então, se você fala Senhor, Senhor, você também deve fazer a vontade do Senhor. Tem uma parábola que fala que o pai tinha dois filhos, né? Falou, preciso que vocês façam alguma coisa. Um falou assim, sim, senhor, mas não foi. E o outro falou assim, não vou, mas acabou indo. Então, quem fez a vontade do pai? Aquele que falou sim, senhor, e não foi? Ou aquele que falou que não ia, depois se arrependeu e foi? Aquele que foi e fez a vontade do Senhor. Tá bom? Do pai, no caso. Então, assim nós devemos ser também, aqueles que invocam o nome do Senhor e fazem a vontade do Pai. Por isso é importante a gente reconhecer os verdadeiros profetas. Porque se a gente for enganado pelas falsas profecias, a gente vai fazer algo que não é o Pai que está mandando, não é Deus que está mandando. Tá certo? Isso para Deus é muito importante. Por isso nós precisamos pedir para o Senhor discernimento para saber onde está a verdadeira palavra de Deus. Aí o Humberto perguntou, então hoje não tem mais os profetas, né, Humberto? E nós falamos, tem sim, tem aqueles que falam a palavra de Deus, não necessariamente estão predizendo o futuro. Isso também pode ser parte da profecia, mas a profecia, se a gente lê a Bíblia toda, a gente vai ver que a grande parte da palavra dos profetas não era só de predizer o futuro, mas muita coisa se volta para o Senhor, atenta para a palavra de Deus, entendeu? Se arrependam, vocês estão indo para o caminho errado, deixa os ídolos, deixa os deuses pagãos, deixa isso, honra pai e mãe, entendeu? Esses profetas estão falando o quê? A palavra de Deus e são profetas. E hoje também, nós precisamos seguir a palavra do Senhor. Tá certo? Por isso precisamos ter discernimento. Tem palavra que é bonita, parece correta, mas foi Deus que mandou falar? Aqui mesmo nós vamos ver isso. Tá certo? Olha só. Versículo 22, presta atenção. Então estamos revendo isso aqui, porque isso aqui é bastante importante. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Isso aqui vai ser naquele dia, diante do tribunal do Senhor. E o Senhor vai falar o quê? Parabéns, vocês expeliram demônios no meu nome, vocês profetizaram no meu nome, vocês fizeram muitos milagres no meu nome. Parabéns, vocês estão de parabéns. Foi isso que o Senhor fala aqui? Olha só, versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, o que o Senhor está mostrando para nós aqui é algo para nos advertir, para nos alertar. Muitos vão falar, Senhor, Senhor, nós fizemos isso no seu nome, fizemos aquilo no seu nome. E o Senhor fala assim, eu nunca aprovei. Conheci quer dizer, eu nunca aprovei o que você fez. E você fez algo em você mesmo. Eu não mandei fazer. Certo? Eu li um versículo na semana passada. Deixa eu ver se eu consigo achar de novo. Jeremias. Eu acho que eu não vou achar, viu? Mas eu vou tentar. Senhor Jesus. Bom, em Jeremias fala assim, dos falsos profetas, que o Senhor nunca mandou eles fazerem algo e eles foram fazer. Eles nunca se aconselharam com o Senhor, nunca estiveram na presença do Senhor e foram falar como se fossem enviados do Senhor. Esses são os falsos profetas.
capítulo 23, versículo 16 de Jeremias. 16? Capítulo 23, versículo 16 de Jeremias. Página 1, é 10, 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então, esses são os falsos profetas. Falam as visões que vêm do seu próprio coração. E tem outros trechos também que falam a respeito dos falsos profetas, mas acho que aqui é suficiente, né? Então, aqui, voltando para Mateus, o Senhor falou: eu nunca vos conheci, eu nunca vos aprovei, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí a gente pode falar assim: puxa, mas expeliu o demônio, fez cura, falou no nome do Senhor. Falou, mas não era aquilo que Deus queria, certo? Parece que falou por Deus, mas não era algo que Deus mesmo mandou eles fazerem, tá? Então vamos falar assim: eu sei que Deus cura, sei. Eu sei que Deus expulsa demônios, eu sei tudo. Então eu vou fazer tudo isso. Você entendeu? Mas Deus mandou eu fazer? É sutil o negócio, né? É tênue, mas é assim. Isso não entra vaidade? Vaidade, não, exatamente. Isso vai. Às vezes o profeta, vamos falar assim, ele até foi usado por Deus, ele até ouviu em algum momento, mas depois ele gostou do negócio e até mesmo as pessoas começaram a admirar alguma coisa assim, então ele vai fazendo do jeito dele ali, mas já perdeu o envio de Deus. Não é Deus enviando, é ele mesmo fazendo. Saul, como Saul, exatamente. Então Saul se ensoberbeceu. Sim. E, por exemplo, o profeta falou para ele: ó, acaba com os amalequitas. Mas ele resolveu o quê? Não, vou poupar os amalequitas, vou poupar o gado, que era para tudo. E desobedeceu a palavra do Senhor. E ele mesmo fez até monumentos para si, né? Sim. Então isso é perigoso. Quero até falar o seguinte: às vezes nós podemos ouvir uma boa palavra de alguém que está falando a palavra de Deus, mas nós não devemos fazer elogios, não devemos idolatrar ninguém. Às vezes o defeito está em nós também, tá certo? A gente começa a idolatrar alguém, porque não façam isso. Isso não é bom para a pessoa, tá certo? Então, é algo sutil. Precisamos estar atentos para saber quem realmente fala por Deus. E estamos ouvindo essa palavra aqui? Começa a buscar Deus no seu coração. Senhor, é isso mesmo? Tá bom? E aí fala da casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. Quem constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. Quem constrói a casa sobre a areia é aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica. O que acontece? Se a minha casa está sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, vem o vento, vem a tempestade, sobe o rio, vem inundar a casa fica firme porque está sobre a rocha. E vamos ser sinceros: virá o vento? Virá. Virá enchente? Virá. Virão as tempestades? Virão. Então nossa casa precisa estar firme. Tá? Firme aonde? Na palavra de Deus. Ouvir e praticar. E se tiver na areia, vai cair, vai desabar a casa. Tá bom? Então, é um resuminho do que nós vimos na semana passada. E termina com o versículo 28 e 29. Fala assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua
doutrina, do seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram aqueles que copiavam, entendiam da lei, eles copiavam as escrituras, tudo mais, e ensinavam o povo também. Mas, aqui eles estão falando, os escribas não tinham essa autoridade que o Senhor tem, né? Então o Senhor fala com autoridade. Amém? Amém. Vamos entrar agora no capítulo 8. Tá bom? Capítulo 8 de Mateus. Ora, descendo ele do monte, lembramos que ele estava no monte, não é? Por isso que muitos chamam de sermão do monte. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Muitas vezes o Senhor fez algumas curas e falou para não fazer propaganda, certo? Mas não adiantava, né? As pessoas saíam dali, foi Jesus. Tá, Hoje nós fazemos propaganda. Certo. Tá bom? Entendi você. Então veja, se o próprio Jesus, esse trecho aqui não fala isso, mas se o próprio Jesus muitas vezes não queria propaganda, por que a gente vai querer? Por que o homem quer Não é propaganda? um meio de encorajamento, por exemplo, eu vou falar do Alexandre, por exemplo, que falou bem e tal. Não precisa. Acho melhor não. É como você vai receber isso. Ele É, pode exatamente. elogiar, né? Exatamente. É. Mais para frente a gente vai ver alguém que teve dificuldade com isso. Mais para frente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então Jesus desceu do monte. Isso também pode significar que o Senhor veio até nós, desceu do céu, né? O Senhor veio se encarnar para estar junto conosco, para se apresentar a nós, para andar junto conosco, para nos conhecer a vida humana. Então o Senhor, ele, como a gente gosta de falar, baixou a bola, né? O Senhor se humilhou para estar no nosso nível. É quase igual ao nosso nível, né? Do homem com Deus, é quase igual, não é? O que vocês acham? Baixou pouco, não foi? Não, né? Não. Só vou ler aqui para vocês, Filipenses capítulo 2. Já achei. 2:5. 1550. 2, 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou como algo que ele tinha que se apegar. Eu sou Deus, pronto, acabou aqui, estou no meio de vocês aqui, mas eu sou Deus. Não. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o Senhor Jesus, ele é Deus, fez-se homem, foi reconhecido em figura humana, e como homem, não tinha nada, nenhuma regalia, né? Que nem aquele seriado antigo que tinha, né? Tinha uma dona de casa que fazia assim com o nariz, né? Lembra dele? Aí as coisas apareciam, não sei. Gênio. Tem essas coisas aí, tá?
Então, o Senhor não fazia isso, o Senhor vivia como homem. Ele fez milagres? Fez, mas ele fez mais para trazer um sinal para nós quando era necessário, quando era indicação do Pai, tá certo? Mas ele podia viver, vamos falar assim, ele vai de Jerusalém para Galiléia. Ele não podia falar, haja carro, e houve carro. Podia ou não, hein? Haja, fala um carro aí, bom aí. Moto Né? do cobaia, ele fala moto. Fala um carro bom aí. Camaro. Camaro, haja Camaro, e houve Camaro. F1000 aí, vamos fazer uma propaganda. Nossa vida. Mas o Senhor não fez, o Senhor ia do mesmo jeito que todo mundo ia de Jerusalém para Galiléia, etc. e tal. O Senhor ia. Então o Senhor desceu ao nosso nível para nos alcançar. E ele alcançou aqui quem? Ó, um leproso se aproximou dele. Por que pôde se aproximar? Porque ele veio. Não é verdade? Hoje nós podemos nos aproximar do Senhor. Amém. Por quê? Porque ele veio até nós. Ele abriu essa porta. Ele abriu esse caminho. Por isso o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui eu preciso dizer para os irmãos aqui que leproso na Bíblia indica rebelde. Indica que é uma pessoa rebelde. A lepra na Bíblia indica rebelião. Capítulo 12 de Números, lá no Antigo Testamento, eu vou falar para vocês, depois vocês podem ler em casa. Fala do momento em que Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, falaram contra Moisés. Quem era Moisés? Era o líder que Deus colocou sobre o povo. Era o profeta de Deus naquela época para o povo de Deus. E Arão e Miriam, na verdade foi Miriam e Arão, porque Miriam, pelo que tudo indica, ela que tomou a iniciativa. Será que Deus só fala por você e não fala por meio de nós também? Aí Deus ficou bravo com essa situação. Eu vou falar só o que aconteceu. E Deus falou para ele, vem cá, vamos conversar. Quando eu falo com Moisés, eu falo com ele face a face. E não é assim que eu falo com outros. Se eu quiser falar com outros, eu falo por meio de sonho, por meio de visão. Mas com Moisés eu falo face a face. Ou seja, ele é o líder. É ele que é o meu representante. E qual foi a punição que eles tiveram? Primeiro foi a Miriam. A Miriam teve lepra. Tá? Isso indica que ela se rebelou contra a autoridade de Moisés, que foi estabelecida por Deus. Deus estabeleceu Moisés como autoridade. E essa rebelião fez com que ela tivesse uma punição que foi lepra. Arão foi esperto e logo pediu perdão, se arrependeu, tá certo? Então ele foi poupado. Mas a Miriam ficou 7 dias fora da convivência com o povo para ser curada da lepra, para depois poder prosseguir. Tá certo? Então veja só o que a lepra faz. A lepra era uma doença repugnante. Ninguém podia tocar no leproso. O leproso, quando se aproximava de alguém, ele tinha que declarar lepra, lepra, eu sou imundo, imundo, para ninguém se aproximar. É que nem quando trabalha muita gente numa cozinha, e aí alguém pega uma panela de água quente e fala o quê? Quente, 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 quente. Esse é o código da cozinha, né? Então, se afasta porque está quente. E o leproso era a mesma coisa. Leproso, leproso. Tinha que se afastar do camarada. E o que pode curar a lepra? Já que a lepra... Hã? O arrependimento. O arrependimento e a obediência. Você se arrepende e obedece. Então também vou falar de uma outra experiência, um outro personagem da Bíblia. Chama-se Naamã. Então, eu pergunto, o
profetas, eles tinham também esse poder de cura? Tinham. Ou ele fez através do Senhor Jesus? Podiam curar também de acordo com aquilo que Deus dava para eles, né? Ele recebeu Naamã e pediu para mergulhar no Jordão. Né? Isso, então vamos falar a história de Naamã rapidinho aqui. Então, Naamã era um comandante sírio e ele era leproso. Aí falaram para ele assim, uma israelita que tinha sido capturada por eles, uma menina, uma mocinha, e tinha sido capturada e estava trabalhando na casa do Naamã. Uma escravinha, né? Então, e aí ela falou assim, se o Naamã, meu senhor, tivesse lá em Israel, tem profeta lá que pode curá-lo. E a mulher dele falou assim, vai lá então, né? E, enfim, curtando a conversa. Ele foi lá. O profeta que ela falava era o profeta Eliseu. Aí ele foi lá com a sua comitiva toda e chegou na frente da casa do Eliseu. Aí saiu lá o ajudante do Eliseu, o moço do Eliseu, e recebeu eles, falou para ele o seguinte, o profeta mandou dizer para você o seguinte, vai no Rio Jordão e se lava lá 7 vezes, e a sua lepra vai ser curada. Em princípio, o Naamã falou assim, mas que profeta é esse que nem veio me receber? Eu achei que ele ia colocar a mão em mim, invocar o nome do Deus dele e tal, ia me curar, mas mandou só falar isso aí e tal, e estava indo embora, não queria saber. Aí os acompanhantes dele, do exército dele lá, os subordinados, né, acho que com muito medo, meu pai, né, falava com respeito. Não é uma coisa difícil, né? Vamos tentar então, né? Fazer o que ele mandou. E por fim ele foi. E se lavou 7 vezes. E aí o que aconteceu? A pele dele ficou como a pele de criança. É? Quem não quer isso? O Jordão é perto? Hein, Luiz? Vamos lá. Dá um banho de 7 vezes lá, aquela pele esticadinha. Eu vou pegar a minha. Cura ainda também, né? Existe cura lá na água do Jordão, né? Hã? Existe essa cura ainda lá, né? Eu não sei. Eu sei que tem muita gente que aplica botox, né? Então acho que não é para todo mundo, né? Aquele que tem fim. Mas o que curou o Naamã é, por fim, ele fez o que o profeta falou. E o profeta falou é a palavra de Deus. Amém. O que nos cura? Cumprir a palavra de Deus. Vamos falar assim, nós somos leprosos também ou não? Sim. Somos ou não? Somos. Muitas vezes a gente é desobediente e é rebelde. Não é assim? Nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente até sabe. Sabe ou não sabe? Tem muita coisa que a gente sabe, né? E quer dar uma de ignorante. Não é? Se justifica, né? Eu tenho um irmão que falou o seguinte para mim, né? Olha, eu não leio a Bíblia, não quero saber muito, porque Deus falou que se a gente for ignorante, a gente vai ser perdoado, né? Alguma coisa. Falei, você sabe disso? Então você não é mais ignorante. Então, mas é verdade ou não é? A gente sabe muitas vezes que Deus quer da nossa vida e a gente não pratica, não segue. Não é verdade? Pode ser pequenas coisas, pode ser grandes coisas, mas temos que começar a obedecer o Senhor nas pequenas coisas. Amém? E nós vamos ser curados da nossa lepra. Aqui na experiência do leproso em Mateus 8, o que aconteceu? Ele se aproximou do Senhor e adorou o Senhor. Você adora Deus. Nós devemos adorar somente a Deus.
ele adorar o Senhor aqui, o Senhor reprovou ele, falou assim, opa, para de adorar. Não, porque o Senhor realmente é digno de adoração, tá certo? E ele falou assim, olha, versículo 2, né? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E se o Senhor quiser, não tenha nada que ele não possa fazer, não é verdade? E o Senhor falou aqui, eu quero. Isso que é bacana, se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor também quer nos limpar da lepra, amém? E o Senhor tocou nele, o Senhor pegou nele. Não era permitido, não era algo normal tocar no leproso, mas o Senhor ama tanto a gente, né? Que o Senhor nos toca. Amém. Na nossa condição miserável, na nossa condição de enfermidade, vamos falar assim, da lepra, ainda o Senhor vem nos tocar para nos curar. O Senhor tem interesse na nossa cura. Então eu queria dizer também, todas as curas aqui trazem um significado espiritual, tá certo? Então eu não sou leproso fisicamente, mas espiritualmente eu posso ser. O Senhor não me tocou fisicamente, mas espiritualmente o Senhor pode me curar, me tocar, e eu posso ser curado. Então hoje o Senhor quer nos curar. Amém? O Senhor, esse leproso falou assim, se quiseres podes purificar. E o Senhor falou, quero, fica ali. Aleluia. E o Senhor mandou ele se apresentar para o sacerdote, porque vamos lembrar, aqui ainda estava ainda estava regendo as leis do Antigo Testamento, certo? Porque o Senhor ainda não tinha morrido e ressuscitado para inaugurar, vamos falar assim, efetivamente a era do Novo Testamento. No Novo Testamento não precisaria de nada disso, né? De se apresentar para o sacerdote, etc. E tal. Mas estava na lei, então o Senhor cumpriu esse mandamento também. Então vamos lá, versículo 5 agora. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. O que é um centurião? Naquela época, o povo estava subjugado pelo Império Romano. Então, quem mandava ali era o Império Romano, e tinha muitos soldados. E um centurião é um soldado romano que tem sob suas ordens 100 ou até mais soldados. Por isso, centurião. Certo? Então ele era um comandante de 100 soldados pelo menos. E ele implorou ao Senhor, versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse centurião era alguém preocupado com o criado dele. Olha que bacana, né? Alguém preocupado com alguém que estava na sua casa e estava paralítico e sofrendo. E ele foi procurar o Senhor Jesus. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Qual foi a reação do centurião? Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por quê? Porque ele falou isso. Esse centurião é romano, tá? Ele não é do povo de Israel. Ele é um romano. E aí ele falou, nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que esse romano tinha? Fé. Digo-vos que muitos virão
do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então muitos vêm agora, o Senhor estava falando, ó, tem um romano aqui me procurando, e muitos vão vir de outros lugares, vão vir do Brasil, certo? Vão vir da Jardim Conceição, é isso? Jardim Conceição, vão vir do bairro Alto, vão vir, não, bom, lugares que não são onde os judeus moravam, onde os judeus habitavam. Então hoje, graças ao Senhor, essa palavra está se cumprindo. Amém. Nós que não éramos povo de Deus, nós não éramos judeus, nós vamos tomar lugar à mesa com Abraão, Isaque, Jacó e o Senhor Jesus. Aleluia. No reino dos céus. Aleluia. E aí o versículo 12 fala assim, ao passo que os filhos do reino, que no caso seriam os filhos de Israel, serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, a palavra de Deus, que foi o que o Senhor falou, ele falou, manda uma palavra, não é isso? Manda uma palavra e o meu servo será curado. A palavra de Deus nos cura. Amém. Se nós obedecermos, se nós ouvirmos a palavra, se nós crermos na palavra de Deus, nós vamos ser curados. Lembra que eu estou falando? Não é apenas das questões físicas, mas das questões espirituais. Da nossa rebeldia, da nossa falta de perdão. Se não conseguimos perdoar, nós precisamos ser curados disso. Não é verdade? Então, precisamos receber a palavra. E a palavra gera em nós fé. Amém? Vamos ler um versículo aqui, Romanos 10, 17. Eu já abri certinho aqui. Pela fé eu abri certinho. Página 1491. É uma ligação. Romanos 10, versículo 17, fala o seguinte. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Para a gente entender bem, e a melhor tradução seria o seguinte, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Certo? Como nós vamos receber fé? Ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Quanto mais nós tivermos contato com a palavra de Cristo, mais fé entra em nós. Amém? E mais nós podemos ser curados. Ok? Mais nós vamos viver sem lepra e deixar a paralisia, que era o caso do servo do Gálatas, capítulo 3. É um versículo semelhante. 3. Gálatas 3, 5. 1537. Aquele, pois, que concede o Espírito, que nos dá o Espírito, que nos enche com o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está falando aqui, não adianta a gente querer cumprir a lei na nossa força natural, as obras da lei. É uma obra cumprir a lei. Não é assim, mas é pelo ouvir de fé. Então vou repetir, aquele pois que concede o Espírito. Como que o Senhor concede o Espírito para nós? Por alguma obra de lei que eu faça? Não, mas é por crer. Quando eu creio, eu recebo o Espírito.
E a operação dos milagres no meu interior é pelo ouvir da fé também. É por eu crer na palavra de Deus. Então há um segredo muito importante aqui, que é receber, ouvir, crer na palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus nos cura. Amém. Lembra que eu estou falando, não é que não pode curar nossas enfermidades físicas, não é isso. Pode, cura também. Mas tem coisas em nós, em nosso interior, que são mais urgentes para serem curadas do que nossas enfermidades físicas. Confere ou não? Sim, muitas coisas. É. A palavra de Deus faz essa operação de milagres em nós. Se quando eu criei no Senhor, eu era de um jeito, com tanta bagunça no meu interior, e hoje eu permaneço do mesmo jeito, é porque eu não recebi a palavra com fé. Mas se eu recebo a palavra com fé, eu posso testificar. Deus mudou muita coisa na minha vida. Eu não sei se está no ponto que Deus queria, né? Mas Deus mudou muita coisa na minha vida. Graças a Deus. Amém? E Ele quer fazer sempre isso. E nós, para receber essa operação de Deus, nós precisamos ouvir a palavra. Crer na palavra. Olha o que esse centurião falou. A palavra tem autoridade. Eu sei o que é autoridade. Se eu mandar meu servo vai, ele vai. Se eu falar para ele vem, ele vem. Então a palavra de Deus tem autoridade. Amém. Tá certo? E tem autoridade para fazer aquela cura no servo do centurião. E realmente o servo dele foi curado. Amém. Ok? Prosseguindo, capítulo 8, versículo 14, agora de Mateus. Guarda sempre, né, na Bíblia aí, Mateus 8. Qual que é mesmo? 8,14. Mateus 8,14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. Então Pedro era casado. E a sogra dele estava ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Todos esses eventos, essas curas, têm um significado espiritual para nós. Então a febre na verdade é uma luta que está acontecendo no nosso organismo, né? O que está acontecendo? Alguma infecção está querendo tomar conta do nosso organismo e os anticorpos ali vão guerrear, alguns morrem nessa luta e, enfim, a febre é um sinal de que está tendo muita atividade dentro de nós. Então o homem muitas vezes está em grandes atividades, tal, mas como que eu posso falar? Aí está ardendo em febre. E essas atividades, muitas vezes, vamos aplicar dessa maneira aqui. Muitas vezes nós podemos estar muito ativos, mas por outro lado estamos acamados. O que significa isso? Espiritualmente. Muito ativos para o mundo, não é? Sim. Muito ativos para as coisas do mundo. Preciso fazer isso? Vai. Preciso fazer aquilo? Vai. Preciso estudar? Vai. Preciso trabalhar? Vai. Preciso comer? Vai. Preciso o que mais? Andar de bicicleta? Vai. Eu não sou muito a favor disso, mas tem gente que vai. Vai. É só um exemplo. Mas aí, para Deus está ativo ou está acamado? Vamos para a reunião. Estou ardendo em febre aqui, estou acamado. Não é verdade? Estou falando, parece que eu estou falando para os outros, né? Não, mas é para nós mesmo, para mim mesmo. Foi estudo bíblico. Foi estudo bíblico. Não, estou acamado. Deixa eu gravar. Então, Jesus tomou-a pela mão
e a febre a deixou. O que ela fez? Ela se levantou e passou a servir. Então a gente precisa deixar muitas vezes essa febre, deixar o Senhor nos curar dessa febre, para nós fazermos o quê? Servir. Vamos falar assim, estamos num estudo bíblico. Isso é um serviço a Deus ou não? Sim. Amém. É um serviço a Deus. Se você pega a Bíblia para ler, você está servindo a Deus também ou não? Também está servindo a Deus. Se você pega um vídeo para ver a palavra do Senhor, você está usando aquele tempo para... Você está servindo a Deus. Mas se você não deixar a febre, se você ficar febril, você não vai ter tempo para nada. Não é verdade? Tantas coisas podem ocupar nosso tempo e coração. Então nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, estou muito febril, me cura, Senhor. Amém. Claro que tem umas piadinhas que o pessoal faz aqui com relação à sogra do Pedro, né? Diz que foi por isso que o Senhor... Foi por isso que Pedro negou o Senhor. 3 vezes. Curou a sogra dele, né? Mas sogra é tudo. São, viu, dona Lúcia, não é toda a sogra, tá bom, dona Lúcia? Sogra é tudo gente boa. Mas vamos deixar, essa parte apaga, tá? Vamos lá, prosseguir. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos enfatizar novamente aqui, com a palavra. O Senhor curou com a palavra. Então isso mostra que o caminho para nós é a palavra. Precisamos obedecer a palavra, precisamos buscar a palavra, tá bom? Prosseguindo. Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, esse escriba queria seguir o Senhor. Aí o Senhor falou para ele assim, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Você quer moleza? O escriba talvez tivesse acostumado, né? Porque o escriba era bem posicionado entre o povo. Aí você está preparado? Você está preparado para me seguir? Às vezes não tem lugar para reclinar a cabeça. Às vezes não tem lugar para descansar. Até as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho. Mas a gente vê que o Senhor não parava em lugar nenhum, né? O Senhor se movimentava, ia para a cidade, por quê? A preocupação dele era com as pessoas, levar a palavra para as pessoas, tá? E aí, outro dos discípulos, versículo 21, lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Aqui não fala nem se o primeiro, nem se o segundo obedeceram o Senhor, se seguiram o Senhor ou não. Mas aqui nós temos, assim, algumas exigências para quem segue o Senhor, tá certo? Então, deixa os mortos. Mas foi só meu pai que morreu. Mas não é só seu pai, está todo mundo morto. Lá em Efésios fala assim: mortos em seus delitos e pecados. Você quer seguir o Senhor? Ouça a palavra, você deixa de ser um dos mortos, tá certo? E segue o Senhor. Amém. Vamos avançar. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
o que aconteceu? Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Por que Jesus dormia no barco, hein? Com toda aquela situação. Hã? Ele estava tranquilo. Estava tranquilo. Eu estava cansado também. Não tinha onde descansar. No barco ali ele estava tranquilo. Ele descansou ali. E aí os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui eu vou dar uma explicação a respeito dos ventos e do mar se agitar. O mar é o lugar de habitação dos demônios, certo? E os ares é o lugar dos anjos caídos. Então houve ali um complô, uma batalha ali, querendo derrubar aquele barco, né? Não era o Titanic, né? Derrubar aquele barco, virar o barco, tal. Por quê? Tem a obra dos demônios e tem a obra dos anjos caídos, tá? São contrários ao Senhor, são contrários àqueles que servem o Senhor. E o Senhor, aqui fala que o Senhor fez o quê? Repreendeu. Exatamente. Então, por que repreendeu? Porque tinha uma origem nos seres, né? Nos seres espirituais malignos. Então o Senhor repreendeu e parou o vento e parou a agitação no mar. Porque o Senhor tem autoridade. Tá certo? Mas aí o Senhor falou para os discípulos, né? Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Por que o Senhor falou isso? Eles estavam com Jesus no barco e assim mesmo. Tinham medo. Medo. O que você falou? Eles estavam com medo. Mas para eles terem fé, eles não teriam que ter ouvido uma palavra do Senhor? Sim ou não? Então vamos lá. Versículo 18. Vamos voltar para o versículo 18. Alguma coisa a gente pode ter perdido aqui. Vamos ler juntos, ó. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. O que ele falou? Nós vamos passar para outra margem. Quem falou isso? Jesus. Se ele falou, vai acontecer ou não? Então, os discípulos não prestaram atenção nisso? Ou não creram? Se os discípulos tivessem prestado atenção, pode vir vento, pode vir... O Senhor falou que nós vamos para outra margem. Vamos dormir com o Senhor. Podemos dormir junto com Jesus aqui, que não tem problema. Não é verdade? Sim. Então, por isso o Senhor falou, homens de pequena fé. Porque eu falei, nós vamos para outra margem. Essa é a minha palavra. E vocês estão duvidando. Então vocês são homens de pequena fé. Por isso nós nunca podemos duvidar da palavra do Senhor. E precisamos fazer o quê? Prestar bastante atenção no que o Senhor fala. Não podemos perder nada do que o Senhor fala. Se o Senhor falou que vai passar para outra margem, vai. Aqui mesmo, em Mateus, tem um versículo que eu gosto muito. Mateus 16, 18, o Senhor fala assim: as portas do Hades não prevalecerão. Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então,
vamos falar assim, nós estamos na igreja. Você tem dúvida que a igreja vai ser edificada? Se o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja, você tem dúvida? Não tenha dúvida. Pode vir tempestade, pode vir qualquer coisa, qualquer decreto aí, vamos acabar com essa turma aí. Você tem medo? Não tenha medo. O Senhor falou, eu vou edificar a minha igreja. Amém. E as portas do Hades, as forças do maligno, não vão prevalecer contra ela. Aleluia. Amém? Amém. Qual o sentido de tímidos aí? Tímidos. É que eles mesmos deveriam crer no Senhor e até mesmo eles mesmos poderiam repreender os ventos, né? É. Para com isso aí, nós estamos indo para outra margem porque Deus mandou, porque o Senhor Jesus falou que nós vamos. Exato e acordado, Senhor. É, Essa timidez que Jesus fala que os tímidos não habitaram no reino dos céus, tem a ver? aonde que está isso? Não, não é tímido. É tímidos. Eu li que os tímidos, os tímidos, nossa, agora não lembro mais certinho. Mas depois pesquisa eu mostro. Tá. Mas Isso aí. às vezes nós precisamos sair até mesmo da nossa timidez natural para ter uma ousadia espiritual contra as forças espirituais do mal. Baseado em quê? Na minha força? Não. Baseado em quê? Na palavra. Se o Senhor falou alguma coisa, nós temos que ter ousadia na palavra que Ele falou. Baseados na palavra que Ele falou. Tá certo? Eu tenho fé, não preciso mais de óculos. Deus falou isso para você? O Senhor falou isso para você? Mas já teve muita gente que fez isso, né? E depois teve que fazer o quê? Comprar outro. Buscar lá no... No estádio. Não, é um exemplo. Não faça nada como se fosse um ato de fé, se Deus não falou para você. Eu já vi uma mexendo em São Paulo, quando eu era criança, eu acompanhava minha avó nas igrejas. E ela foi na Davi Miranda lá. Davi Miranda, né? De São Paulo, sabe? E aí eu vi a pessoa que não era aleijado colocando uma muleta ou entrando em cadeira de roda, pessoa mesmo, normal, Sim. assim. E depois foi lá na frente, um de obras para dar orou lá, né? E aí saiu curado. Então, eu era criança, não entendia de Bíblia, eu não entendia nada, mas eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Eu falei para minha vovó, a senhora veio aqui fazer o quê? Eu vim para ser curado, porque ela tinha problema de coração, quando eu nasci, né? Eu problema no coração. Falei, vó, mas aqui a avó não vai ser curada, porque o pessoal está tudo sadio, está tudo só. Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, né? exatamente. Se você ligar a televisão, você vai assistir televisão mesmo, isso aí. Amém. Mas é isso, a gente precisa ter discernimento, né? Lembra que eu falei, né? E muitos fazem aquilo que não foi o Senhor que mandou fazer, tá? Mas vamos voltar aqui para a gente tentar terminar hoje aqui o capítulo 8. Tá? Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do Mar. porque o mar é a habitação dos demônios. E nas águas pereceram os porcos. Certo? Os porcos pereceram nas águas.
Mas os demônios acharam ali o habitat deles, né? Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Que bênção, que maravilha, o Senhor está expelindo demônios. Não. E vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Talvez eles preferissem os porcos. Tá certo? Deixa o endemoniado aí, sofrendo, causando problema. Não mexa com o que já está aí, a gente já está acostumado. Então foram lá pedir para o Senhor se retirar. Porque o Senhor estava fazendo coisas que mexeu com o dia a dia daquele pessoal. Às vezes é assim também, não é? Às vezes tem algumas coisas malignas acontecendo, mas a gente já está acostumado. Melhor ninguém mexer com isso, não. Ó, Senhor Jesus. É? Não, gente. Os demônios precisam ser expelidos. E... Hã? Fazer passeada. Os demônios precisam ser expelidos. E mesmo que os porcos se percam, né, é preferível do que ficar com os demônios ali. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então veja. Houve uma tentativa de impedir o Senhor de chegar nessa margem aqui. Por quê? Porque tinha os endemoniados ali também. Certo? Estavam tomando conta do pedaço ali, já estava tudo estabelecido. Então, não deixa Jesus chegar aqui. Ele vai mudar as coisas. Gente, às vezes a gente também tem medo que o Senhor venha mudar a nossa vida, né? Sim. E às vezes a gente quer que Jesus fica no seu lugar e a gente fica no nosso aqui. Por isso que houve a tempestade. Tudo um complô, né? Tudo uma luta, né? Então, meus irmãos, é isso, a gente fica por aqui hoje, mas queria lembrar, né, que a sogra de Pedro, ela deixou a febre deixou para servir ao Senhor. E assim também nós precisamos deixar muitas coisas, né? Muitas atividades, muitas vezes, para poder servir o Senhor também. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nos despedimos agora no vídeo.